Não precisam abrir agora, eu vou ler só um versículo. No Salmo 139, o verso 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Existe uma história escrita para cada um de nós. Antes de nós sermos concebidos, o Senhor já escreveu cada dia que nós viveríamos ou vivemos aqui nessa terra. Esse salmo, a gente vê que é o salmista falando ele diretamente com Deus. Então a gente não ouve o salmista falando de um escrito, de uma história para um povo, para uma nação. A gente lê o salmista falando que existe uma história individual. E é uma história que, se você não cumprir o que está escrito para você, ninguém vai cumprir. Existe uma cadeira, existe um lugar na sala do trono, a mesa do banquete, que é só teu. Se você não ocupar, nenhuma outra pessoa vai ocupar no teu lugar. Na obra, no serviço para Deus, nós podemos ser substituíveis. Se Deus me requisita para eu fazer alguma coisa e eu não faço, e aquilo precisa ser cumprido, Ele vai requisitar outra pessoa. Mas no coração de Deus, nós não somos substituíveis. O lugar que existe no coração de Deus para você, se você não ocupar, ninguém mais ocupa. Então, no domingo, a gente leu lá em Isaías duas passagens, quando Deus fala: vem conversar comigo, vamos discutir, me apresenta as suas razões, me fala o que está acontecendo para a gente entrar num acordo. E a gente viu no domingo que isso é o grande amor de Deus pelas nossas vidas, nos chamando para a intimidade. Isso é Deus usando de todos os artifícios e de todas as maneiras para nos ter perto dele. Porque a gente precisa, irmãos, ter uma coisa em mente: a preocupação e o propósito de Deus com as nossas vidas é eterno. Não é só para essa vida de agora. A gente viu no domingo que a palavra nos fala, no Antigo e no Novo Testamento, que se nós quisermos, nós teremos o melhor desta terra também. Lá em Lucas fala que todo aquele que deixou pai, mãe ou família ou riquezas, receberá ainda nesse tempo muito mais do Senhor. Só que os planos do Senhor não se limitam a esse tempo. Porque, como a gente tem visto e a gente tem estudado, há uma vida eterna. Existe um propósito eterno. E a grande preocupação do Senhor com as nossas vidas é a nossa salvação. A grande preocupação do Senhor para as nossas vidas é estarmos com Ele na vida eterna e não afastado deles, onde haverá prantos e ranger de dentes, como diz a palavra. E toda essa história que o Senhor escreveu para nós, em Jeremias, se não me engano, fala que os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz. E aí lá em Romanos 12, fala, 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então essa passagem nos deixa muito claro que a gente precisa transformar a nossa mente para viver essa vontade que é boa, perfeita e agradável, porque a gente precisa ter a mente de Cristo, que entende das coisas eternas. Amém. A gente querer viver a boa, perfeita vontade do Senhor com a nossa mente humana, que é presa e limitada às coisas desta terra, desta vida, é impossível. Porque tudo de Deus para as nossas vidas envolve a vida eterna. Em
Efésios 2:10 fala que nós devemos fazer as obras que de antemão o Senhor preparou para nós. Ou seja, o ponto é, a gente precisa entender que existe uma história que foi escrita para nós desde antes que a gente nascesse, que essa história envolve um plano, envolve um querer e envolve um propósito de Deus para nós, e que esse plano, esse querer e esse propósito não tem como entender esse plano de Deus sem que isso envolva a vida eterna. O Senhor não tem um plano para nós que diz respeito somente à vida nessa terra. O Senhor não tem um plano para nós que envolva apenas as coisas dessa terra, porque esse tempo é uma passagem. E esse tempo que nós estamos vivendo aqui é tempo de transformação e edificação do nosso caráter e tempo de acumular riquezas dos céus. E todas essas obras que de antemão o Senhor preparou para nós são obras que, se nós respondermos o eis-me aqui, nós vamos viver a vontade do Senhor para acumular os galardões e as riquezas na vida eterna. A gente precisa entender o quão maravilhoso e perfeito é o plano de Deus, voltando um pouquinho na linha do raciocínio. A gente viu que o Senhor tem cada dia, e a palavra ela é bastante literal nesse sentido, cada dia que para nós foi designado está escrito desde antes de nós nascermos. Depois, em Filipenses, fala que o Senhor muda. Filipenses 2:13, para quem está anotando. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então a gente já nasce nesse mundo com cada dia que a gente vai viver escrito. A gente tem um Deus que muda o nosso querer e o nosso realizar segundo a vontade dele. A gente tem um Deus que já tem tudo que a gente precisa fazer preparado. E a gente tem um Deus que ainda se dispõe a mudar o nosso entendimento e a nossa mente para que a gente consiga viver tudo isso. Então a gente vê com bastante clareza que Deus faz tudo, né? É o que eu sempre falo, quanto mais eu conheço da palavra e das coisas de Deus, mais eu me encanto, porque tem solução para tudo. A gente já nasce com um propósito escrito, com uma história escrita. A gente tem a possibilidade de, quando a gente não sente vontade de fazer alguma coisa que a gente sabe que Deus está nos chamando para fazer, a gente tem a possibilidade de pedir para Deus mudar o nosso querer e o nosso realizar. Tudo que a gente tem que fazer para acumular os galardões e as coroas que a gente vai depositar aos pés de Jesus, o Senhor também já preparou. Então, gente, o nosso único papel é voltar, na verdade, na pregação de domingo e se aproximar de Deus. O nosso único papel é se dispor com sinceridade e buscar de Deus conhecer qual é esse plano que está escrito. Se a palavra fala que cada dia que foi designado para nós já está determinado, nós precisamos querer entender o que é esse propósito. Nós precisamos querer entender o que Deus tem para nós a cada dia. A palavra em várias passagens fala sobre essa questão diária. A oração modelo fala o pão nosso de cada dia. Tem um salmo que fala, hoje é o dia que o Senhor fez. Em Mateus fala, não andeis ansiosos, basta o cuidado de cada dia. Porque Deus tem escrito, e isso não é figura de linguagem, isso é real. Eu não sei se é um grande livro, eu não sei o que é, mas Deus tem escrito. Cada dia que nós vivemos há um plano. E aí entra a questão do nosso livre-arbítrio, primeiro de querer buscar, e de novo a questão do nosso livre-arbítrio, de buscar e conhecer e fazer.
E é muito importante a gente ter essa clareza de que tudo que a gente faz aqui se refletirá na vida eterna. Então, todas as obras, tudo que está determinado para eu viver, vai ter um reflexo na eternidade. As coisas não se encerram aqui, né? Então, na terça-feira, a gente fez, terça-feira foi 1º de julho, e a gente fez uma autoavaliação de como foi a nossa caminhada espiritual nessa primeira metade do ano. E a gente precisa se autoavaliar também para entender em que grau de intimidade eu estou com Deus. Porque quando eu começo a minha caminhada com Deus, quando a gente estuda sobre a nação que o Senhor formou para ele, Israel, a partir de José, e aquele povo era cativo no Egito, eles eram escravos, e aí a gente vê Deus fazendo grandes maravilhas para aquele povo, grandes sinais e grandes milagres. E Deus fazia tudo aquilo porque aquele povo não entendia direito ainda quem era aquele Deus. Deus fazia todos aqueles sinais e todas aquelas maravilhas para que aquele povo pudesse conhecer a Deus. E talvez assim seja também logo que a gente se converte, logo que a gente começa a caminhar com o Senhor. O Senhor, ele se desvenda para quem está começando a caminhar com Ele e para quem está buscando de verdade, porque Ele quer que aquela pessoa conheça Ele. Como a gente viu, o maior interesse de Deus é que a gente passe a vida eterna ao lado dEle. Então, quando Ele vê uma busca sincera de alguém que está começando, Ele mostra o melhor dele. Nem sei se eu posso dizer isso, porque tudo dele é bom, mas ele se desvenda, ele se derrama. E aí a gente continua caminhando com Deus, né? Para quem não está mais nesse princípio, a gente continua caminhando com Deus, e aí a gente tem duas opções. Ou a gente entra já num lugar de intimidade, num lugar de que eu já conheço aquele Deus, eu já sei quem Ele é, eu já estou seguro nessa relação, eu já estou me entregando. Ou eu fico naquele lugar do que eu estou... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente está anos convivendo com uma pessoa, um amigo ou um potencial cônjuge, e aí você está há 1 ano com a pessoa, 2... Você já mostrou o quanto você gosta daquela pessoa, você já mostrou o quanto você ama, aí a pessoa fica assim, você me ama? Mas você me ama mesmo? Ah, então mostra que você me ama. Gente, é no mínimo irritante, né? Você fala, a pessoa não enxergou, ela não acredita ainda que eu amo, eu já mostrei tudo, eu já fiz tudo, e a pessoa ainda está duvidando, né? Então a gente precisa se avaliar, quem já está há um tempo caminhando com Deus, se às vezes a gente não faz isso com Deus, né? Porque às vezes a gente passa por experiências de grandes milagres e de grandes demonstrações de Deus, e aí chega um momento que Deus, ele fica mais na dele, assim, porque ele fala, bom, eu já mostrei, eu já me revelei, agora vamos ver. E aí a nossa atitude é ou confiar no que a gente já viu e já viveu, e se entregar e se lançar, ou é ficar nesse lugar de insegurança. Ah, mas será que Deus me ama mesmo? Mas será? Mas Deus fazia tal coisa para mim, Ele não faz mais. Eu acho que então porque Deus não me ama mais. E aí a gente entra em pontos que vão atravancando a nossa relação com Deus, né? É como a gente vê, acho que é Paulo falando, que no momento que a gente já deveria estar comendo alimento sólido espiritual, a gente ainda está tomando leite. Porque a gente não tomou essa atitude de se entregar totalmente para Deus. A gente ainda está esperando mais uma prova de amor, mais uma demonstração que Ele existe, mais um chamado, mais não sei o que, para se entregar, para se lançar e para chegar nesse ponto que eu tenho intimidade suficiente com Deus e Deus começa a me mostrar o que Ele escreveu a meu respeito a cada dia. E aí eu chego nesse ponto de que a minha mente é verdadeiramente renovada e eu passo a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus
porque eu tenho essa visão mais ampla. Porque eu entendo que é uma vontade que não se limita a esse plano. Eu entendo que é uma vontade que vai contribuir para o meu acúmulo de riqueza nos céus. Eu entendo que Deus preparou de antemão obras para que eu faça, para que eu tenha o privilégio de fazer parte da obra dele. Para que eu tenha o privilégio de servir ao Todo-Poderoso. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação de trabalhar com alguém muito importante, O Ney já passou por essa situação. A Zilda também. Quando a gente trabalha com alguém que é muito importante ou com alguém que é muito influente, né? A gente se sente honrado por isso. E assim nós devemos nos sentir, em poder servir a Deus, em poder participar da obra de Deus. Mas talvez a gente não sinta isso porque a gente não tem a dimensão de quem é Deus. Talvez a gente passou ali pelas primeiras experiências, talvez a gente tenha passado pelos primeiros milagres, pelas primeiras curas, e aí a gente ficou estacionado ali. Aí quando Deus fica um pouco em silêncio, quando Deus se recolhe um pouco, a gente começa a duvidar, a gente começa a entrar no lugar da insegurança, do questionamento, mas será, mas será, mas será, mas será? E aí a gente fica estagnado, né? Que foi exatamente o que aconteceu com o povo quando saiu do Egito e foi para o deserto. Eles não precisavam ter passado 40 anos ali, mas eles passaram 40 anos ali, porque era dúvida, porque era murmuração, porque era olhar para trás, né? E no domingo o Senhor nos mostrou com muita clareza que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, né? O Senhor nos falou, e eu gosto sempre dessas referências que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento, porque a gente vê que realmente é para o ser humano, independente de qual época esse ser humano viveu ou vive. Lá em Isaías a gente vê Deus falando, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Depois a gente vê o Senhor falando, se colocou a mão no arado e olha para trás, não está apto no reino. Porque realmente a gente precisa entrar nesse lugar da intimidade, que eu tenho esse diálogo próximo com Deus, que eu tenho a minha mente renovada, que eu conheço os propósitos de Deus para a minha vida, que eu tenho intimidade, que eu consigo trocar, né? Que eu consigo apresentar as minhas razões, Deus apresenta as razões dele. Isso é um lugar de maturidade. Isso é aquele lugar que eu deixo de ser um filho infantil que só obedece e passo a ser um filho maduro, que troca com o pai, que pode se expor para o pai, porque o pai ele já tem uma confiança naquele filho. O pai ele sabe como aquele filho cresceu, ele sabe que tem um conteúdo naquele filho. Então se o filho está apresentando uma questão, uma razão, ele vai parar para ouvir, porque ele sabe que aquele filho foi ensinado nos caminhos dele. Isso é um lugar de maturidade, e é isso que o Senhor, eu creio, tem nos chamado esses dias, porque aqui na nossa congregação a gente tem muito alimento, e eu creio que mesmo as pessoas que estão chegando agora conseguem de certa forma absorver todo esse conhecimento e toda essa palavra para o crescimento. Nós, especificamente falando de nós, dessa congregação, a gente tem, se a gente quiser, todas as condições de ter esse relacionamento de maturidade com Deus, porque conhecimento a gente não pode dizer que nos falta. A gente tem todas as condições de se colocar nessa postura de filho maduro diante de Deus, de se colocar nessa postura de maturidade mesmo. Não me vem outra palavra, porque é aquele lugar da relação que eu não fico só no lugar da cobrança, porque eu sei quem é o meu pai, eu já caminhei com ele, eu sei o que ele tem para minha vida, eu sei quais são os propósitos dele para minha vida. E essa coisa de entender os propósitos de Deus, eu já me debati, às vezes me debato um pouco nessa questão.
Eu creio que a palavra fala na multiforme graça de Deus. Então eu creio que para cada um, Deus se revela e mostra esse propósito de um jeito. Nem sempre Deus vai revelar um grande propósito para a sua vida inteira. Ah, meu filho, eu te pus na terra para isso. Às vezes o Senhor vai revelando os propósitos dele aos poucos, a cada dia. Às vezes ele revela um propósito dele para um determinado período, para um determinado tempo, depois isso muda. E isso também nos instiga a estar buscando. Eu creio que às vezes Deus não dá uma direção assim tão geral e já mais estendida para um tempo grande, porque talvez assim a gente correria o risco de se afastar dele. Então aos poucos o Senhor vai se revelando para nós. Irmãos, não existe coisas aleatórias vindo de Deus. Nenhum ser humano existe por acaso. A pessoa logicamente pode escolher não querer saber de Deus, não querer conhecer a Deus e viver a vida dela do jeito que ela quiser. Mas em todas essas referências que a gente viu hoje, fica muito claro que se o Senhor permitiu o nosso nascimento, é porque existe alguma coisa para a gente fazer aqui. Existe de alguma forma a gente vai poder honrar e levar o nome de Deus nessa terra, para isso se refletir na vida eterna. Se a gente existe, se a gente nasceu e se a gente está aqui vivo até hoje, é porque com certeza o Senhor tem um plano para as nossas vidas aqui e na vida eterna. A vontade de Deus para o homem envolve a palavra, envolve a adoração, envolve o governo. Nós, igreja, esse terceiro ponto, que é o ponto do governo, a gente não exerce nessa terra. A gente vai exercer lá na vida eterna. Então existe, a gente, como diz o Eduardo, quando que vai chegar a parte boa, que a gente vai ficar assim, né, só adorando. Mas existe algo que o Senhor vai nos delegar a fazer na vida eterna também. Isso precisa estar claro nas nossas mentes, porque às vezes quando a gente lê esses versículos da vontade boa, perfeita e agradável, do que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, comumente a gente entende isso como se fosse uma vontade limitada para esse mundo, e não é. Eu preciso ter o entendimento da vida eterna. Eu preciso ter o entendimento de que eu estou me preparando, de que eu estou acumulando algo que eu vou viver depois. E aí, o Senhor ele nos faz uma pergunta hoje que parece óbvia, mas que eu gostaria que cada um respondesse para si mesmo com sinceridade. Que a pergunta é: eu realmente acredito nessa história de vida eterna? Eu acredito nisso de verdade? E aí eu acho que existem três possibilidades de resposta. Não, eu não acredito e não quero acreditar. Isso para mim é uma bobagem. E creio eu que ninguém aqui dentro, não sei o que passa na cabeça do ser humano, mas essa é uma possibilidade. Não acredito e não quero acreditar. A segunda possibilidade é: não acredito, mas quero acreditar. E a terceira possibilidade é: sim, acredito absolutamente. Se a sua resposta foi a primeira, não acredito e não quero acreditar, aí eu acho que você precisa se questionar o que você continua fazendo vindo à congregação. Porque, graças a Deus, aqui a gente tem uma palavra reta, a gente não prega a teologia da prosperidade, então ninguém pode falar que frequentou essa congregação para querer comprar carro do ano e fazer 2 viagens por ano e morar numa cobertura de frente para o mar. Então, se a sua resposta foi não acredito e não quero acreditar, talvez
você possa procurar uma outra igreja. Se você quer seguir na filosofia do cristianismo, tem um monte de igreja por aí que vai te acolher melhor. Se a sua resposta foi não, não acredito, mas quero acreditar, é só você buscar de Deus. Porque como a gente viu, Ele renova a nossa mente, Ele muda o nosso querer e o nosso realizar. E há um momento na vida, na caminhada do cristão, que existe a revelação sobre a vida eterna. Porque uma coisa é eu saber que isso existe, é eu acreditar que isso existe. Outra coisa é eu ter essa verdade revelada no meu coração. E aí isso envolve quem se encaixou no terceiro grupo, que respondeu sim, eu acredito absolutamente. E aí vem uma outra pergunta: o que essa sua crença interfere, como essa sua crença interfere no seu dia a dia? Está apertando demais. Querendo saber muito. Que aí que é o ponto de, tá bom, eu acredito nisso absolutamente. Mas será que eu tenho isso realmente revelado no meu espírito e não no meu intelecto? Porque, irmãos, eu creio que Deus me chamou para falar disso, porque eu tenho vivido isso de pouquíssimo tempo para cá. Quando a gente tem isso revelado no nosso espírito e não no nosso entendimento intelectual, a nossa vida muda. Pensei que já era para subir. É um treinamento para o toque das trombetas. Para saber se a gente está esperto. Eu achei que isso ia explodir. Quando a gente tem a crença da vida eterna revelada no nosso espírito, o nosso dia a dia, de uma maneira muito prática, muda. Muda. Porque o que eu tenho, que eu quero testemunhar, que eu tenho vivido, o que é mais louco que muda, é que às vezes está tudo de ponta cabeça e você quer se preocupar e você não consegue. Porque você começa a olhar para a questão que você acha que você deveria se preocupar e você fala, gente, isso não vai fazer a menor diferença na vida eterna. Eu vou dar um momento de depoimento pessoal. Vou abrir o meu coração. Olhando para a situação com olhos humanos. Eu me graduei na faculdade em 2005. Já faz tudo isso. Não, 2008. Eu fiz uma formação na Europa, voltei em 2011, ou seja, já faz 4 anos que eu estou absolutamente bem capacitada para o trabalho. Eu estou a ponto de completar 29 anos, os meus óculos estão envelhecendo. Eu não tenho a menor perspectiva de um namorado nem de um marido, muito menos de ter filho. Gente, e eu não consigo ficar preocupada. Eu creio que absolutamente o Senhor me trouxe para cá. Minha vida profissional está começando, mas escolheu fazer dança, não quis fazer medicina, sabe-se lá por quê? Escolheu viver de arte num país como o nosso, mas tudo bem. E eu não estou preocupada. Não estou. Há muito pouco tempo atrás, eu ainda ficava muito ansiosa, principalmente por questão de trabalho. E hoje eu até entendo um certo tratamento de Deus na minha vida, porque eu acho que se eu for muito independente financeiramente, eu não fico tão submissa. E eu não estou preocupada, porque o meu trabalho eu não vou levar para o céu, a minha carreira eu não vou levar para o céu, marido eu não vou levar para o céu, porque a gente vai ser tudo irmão, filho eu não vou levar para o céu, porque a gente vai ser tudo irmão. Agora eu vejo a minha vida espiritual crescendo muito, e isso eu vou levar para o céu. E com certeza é daí que vem a minha paz.
Então, voltando, tudo isso, todas essas passagens que existem na palavra sobre planos, sobre propósitos de Deus, sobre projetos de Deus para a nossa vida, a gente precisa entender que eles não se resumem a essa terra. Que tudo tem um propósito para acúmulo de riquezas nos céus. Tudo tem um propósito para santificação, para a edificação do nosso caráter, para a gente estar mais perto de Deus na vida eterna. E nós que somos dessa congregação, com o tanto de conhecimento que a gente tem da palavra, com o tanto de alimento que a gente tem, a gente não pode se conformar a uma vida espiritual que se limite a esse plano. A gente não pode se conformar em ter um relacionamento com Deus só para resolver as nossas questões dessa terra. Porque como a gente já viu, Deus é amoroso e Ele tem o melhor desta terra também para nós. Amém. Ele tem plenitude, provisão, tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer. A palavra fala que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós que somos de uma congregação de tanto estudo, de tanta palavra, de tanto conhecimento, a gente não pode se conformar em se limitar a ter uma vida espiritual medíocre, limitada só às situações do nosso dia a dia. A gente precisa buscar do Senhor esse olhar para a vida eterna. A gente precisa buscar do Senhor a revelação espiritual da vida eterna. E a revelação espiritual de que estamos aqui e os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida aqui englobam principalmente, fundamentalmente, a vida eterna. Amém? Amém. Só para terminar, eu quero ler uma passagem. 1 Pedro. Primeira Pedro 1. Vamos ler 1 Pedro 1, vamos ler a partir do 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, que sois guardados pelo poder de Deus, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Amém. Então, eu creio que esse trecho, ele resume muito bem, né, tudo isso que a gente viu hoje. Que o fim de tudo isso, inclusive de todas as provações, porque a gente sabe o quanto a gente tem de luta, a gente sabe o quanto a gente tem de aflições, a gente sabe o quanto a gente tem de perseguições, mas para toda a luta que a gente tem em Cristo Jesus, a gente tem vitória. Amém. Para toda a aflição que a gente tem, o Senhor Jesus Cristo nos diz, tem de bom ânimo. Para toda a perseguição que a gente tem, o Senhor fala que nós não estamos desamparados. Então, tudo isso que a gente passa, toda a nossa fé tem um fim, que é a salvação da nossa alma, é a vida eterna. Amém? Amém.
Vamos orar. Oh Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, Pai.